Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei o horário que você está assistindo a nossa aula, mas seja muito bem-vindo à nossa terceira aula sobre o Estatuto de Manacapuru, onde nós vamos falar da reversão, tá? Reversão, um conceito muito importante. Lembrando que nós ainda estamos dentro das formas de provimentos, tá? E aí nós estamos trabalhando uma por uma. Reversão, tá? O que seria esta reversão? Então é importante a gente entender a reversão, tudo bem? Pessoal, reversão. Reversão é o retorno do servidor aposentado. Então você lembra aqui. Reversão, reversão, cadê? Reversão é o retorno do aposentado. Reversão, retorno do aposentado. Esta reversão ela pode acontecer, ela pode acontecer de duas formas: a pedido e de ofício. De ofício. Então, reversão, lembra, reversão. Tem o V. V aqui, V de velho, V de Viagra. E aí você lembra de aposentadoria. Né? De aposentadoria aí, tá? É o retorno do aposentado a pedido ou de ofício. A pedido porque, né? Porque o próprio servidor está pedindo para retornar ao serviço público. E de ofício é a administração que está ordenando o seu retorno. Professor, mas por quê? Por que ele está retornando? Por que ele está aposentado? Pessoal, o servidor ele pode ficar doente. É claro que se o servidor ficar doente, a primeira opção é readaptá-lo. Mas ele está tão doente, que ele não consegue desempenhar outra função. Ele precisa passar pelo processo aí de tratamento. Então ele vai ser aposentado. Então aqui, nós vamos ter o aposentado por invalidez. Ixi. Nós vamos ter aqui o aposentado por invalidez. Aposentado por invalidez. Diminuir aqui mais. Isso, tá bom, isso aqui. Nós vamos ter o aposentado por invalidez. Só mudar essa cor aqui, pessoal. Isso. Tranquilo, gente? Tranquilo? Então, olha só. Ele estava no cargo... Olha só o que o professor vai falar agora. Ele estava no cargo A. Ele estava no cargo A. Ele foi aposentado. Foi aposentado por invalidez. O servidor ele estava aposentado. Ele foi aposentado. Ele estava no cargo A. Ele foi aposentado por invalidez. E aí ele ficou curado, por exemplo. Ele ficou curado. Ele ficou curado. E aí ele volta ao seu cargo A. Então ele estava aposentado porque ele estava inválido, foi aposentado por invalidez, ele ficou curado, por exemplo, então ele retorna ao seu cargo. Ele pede para voltar porque está lá com o laudo, né? Está lá com o laudo, ou a administração, né? Ele foi lá, demonstrou o laudo para o médico oficial da administração pública e eles concluíram que ele já estava bem, que podia voltar de fato, né? E a administração vai dizer: ei, volta para cá que você já está curado. Deixa de preguiça, tá? Então é isso. Agora, marque isso aí. Reversão é o retorno do servidor aposentado à atividade no serviço público em virtude de não mais persistir as razões da sua aposentadoria. Qual era a razão da aposentadoria?
invalidez. E aí, ó, ficou curado. Ficou curado. Olha só, ele foi julgado em invalidez por causa de uma doença. Tá feio isso aqui? Por causa de uma doença. Ou um acidente. Tá aqui uma doença. Por causa de uma doença. E aí ele foi julgado inválido. Vai para casa se cuidar, se curou. E aí ele ficou curado. Ou seja, não mais persiste as razões da aposentadoria. Porque a razão da aposentadoria era a doença, que o tornou inválido. Está curado, não existe mais a doença, não está mais inválido. E assim ele vai voltar ao serviço público, porque graças a Deus ele ficou curado. E a reversão poderá ser a pedido ou de ofício. A pedido é o próprio servidor que está pedindo para voltar e de ofício é a própria administração que está mandando, dizendo, ei, volta. A pedido, o servidor, quando comprovada a superação das razões de sua aposentadoria por invalidez. Ô, professor, por que o servidor vai pedir? Lembrando, o cara que está aposentado por invalidez, ele não está recebendo integral. Ele está recebendo pelo tempo de serviço que ele exerceu. Deixa eu dar um exemplo porque eu não entendi. Vamos supor que o servidor, ele ganha 5 mil reais lá em Manacapuru. 5 mil reais. E aí ele foi aposentado por invalidez. E ele tem 10 anos, 10 anos de serviço público. 10 anos. E eles vão fazer um cálculo em cima dos 10 anos dele e, por exemplo, vai dar em torno de R$ 1.800. Então, ele vai ganhar R$ 1.800. Isso aqui se chama proventos. Proventos. Então, o servidor aposentado por invalidez, ele não ganha de forma integral. Lembrando que é uma aposentadoria provisória, temporária. Ele vai ganhar proventos em cima do tempo dele, será feito um cálculo em cima do tempo de serviço que ele exerceu. Então ele não ganha 5 mil. Por isso que ele vai pedir, estou curado, graças a Deus, quero trabalhar e voltar a receber 5 mil reais. Perfeito, por isso que ele vai pedir. Ex officio, por determinação da autoridade que verificar erro na concessão da aposentadoria pela administração, pode ser mediante o erro, né? Ou na inspeção médica oficial, que é apurar a não subsistência dos motivos da saúde. Porque a existência, né, era a doença, ficou curado, não existe mais o motivo, tá? E aí, assegurada a ampla defesa, ao servidor ele pode aí, né, alegar ampla defesa. A reversão far-se-á no mesmo cargo ocupado por ocasião da aposentadoria, ou resultante de sua transformação quando houver vaga. Então, olha só. O cargo dele está lá, desocupado. Ele volta para o cargo dele. Mas o cargo dele era o cargo A, foi transformado no cargo B. Ele vai para o cargo B. Tá? Ah, mas o cargo B já está ocupado. Agora vai esperar desocupar o cargo. Tudo bem? Tranquilo? De boa. Vamos que vamos. Graças a Deus. E você está aprendendo aqui, né? Tudo sobre o estatuto. No caso da linha B, aqui, ó, de ofício, tá? Então, no caso da linha B, aqui, porque aqui a linha B, reversão de ofício. Reversão de ofício. Ofício. Do inciso 1, encontra-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente. Tá dizendo, ó, ele foi notificado. Olha só, gente, olha só. Vou anotar para você aqui. Reversão. Isso aqui é um R, tá? Reversão. A pedido.
servidor volta para o mesmo cargo dele que gerou a reversão, para cargo resultante da transformação. Como assim? Era o cargo A, foi transformado no cargo B. Agora, ó, se desocupado. Se desocupado. Tá? Agora, no caso de ofício, mesmo cargo transformado, e ocupado, ele vai exercer como excedente. Ele não vai ficar sem trabalhar, não. Ele vai ficar trabalhando como excedente, ou seja, até surgir aí, até a ocorrência de vaga ou colocado em disponibilidade, até o seu aproveitamento. Ou colocado em disponibilidade. Ou colocado em disponibilidade. É isso que acontece. Interessante, né? Interessante isso aí. Vamos lá. Acabou da reversão. Reversão, então, é o retorno do aposentado ao seu cargo anterior. Da recondução, outro tema importante isso aqui, tá? Da recondução. A recondução é a volta do servidor estável ao cargo que anteriormente ocupava por motivo de reintegração ou reversão do servidor titular do cargo que ocupa. Eu não entendi isso aí. Não entendi. Vamos lá desenhar isso aqui. Olha só. Nós temos a reintegração. O que é isso? Reintegração é o retorno do servidor que foi demitido. Só que quando, olha só, eu tenho aqui o cara do cargo A, ele foi demitido. E eu tenho aqui o cara do cargo B. O cara daqui, ó, ele foi demitido. Ele foi demitido. Cargo A. E o cargo ficou vago. Foi vago. E o cara aqui, ó, do cargo B, ele foi para o cargo A. O cara do cargo B, ele foi ocupar o cargo A. Só que esse cara demitido aqui, ele conseguiu anular a demissão e aí ele vai ser reintegrado. E ele vai para onde? Ele vai ser reintegrado ao seu cargo anterior. Só que o cargo anterior dele está ocupado pelo servidor lá do cargo B. O que acontece com o servidor do cargo B, pessoal? Esse cargo A é do João. Olha só, aqui é o João. Aqui é o João. E aqui, ó, é o Pedro. É o Pedro. João e Pedro. O João era ocupante do cargo A, presta atenção, pelo amor de Deus. Era ocupante do cargo A, ele foi demitido, o cargo A ficou vago. O Pedro é ocupante do cargo B. Como o cargo A está vago, o Pedro foi para o cargo A, ocupar o cargo A. Só que o João, ele entrou na justiça e conseguiu anular a demissão. E ele foi reintegrado ao seu cargo anterior. Mas quando ele chegou, o Pedro está ocupando o cargo A. Mas o cargo é do João. O João vai ficar no cargo A e o Pedro, se estável, ele será reconduzido ao seu cargo B. Ao seu cargo B.
é reconduzido ao seu cargo B. Isso se chama recondução. Olha só, a recondução é a volta do servidor estável, ó. Olha o detalhe, tem que ser estável, ao cargo que anteriormente ocupava por motivo de reintegração, né? Olha aqui, ó, o João foi reintegrado ao seu cargo, o Pedro estava no cargo A, ele volta para o seu cargo B, então isso é recondução. Ou reversão do servidor titular do cargo que ocupava, ou seja, o cara que estava aposentado, ele voltou, é a reversão, e aí o Pedro estava aqui, no cargo do aposentado, o cargo é do aposentado, então o Pedro será reconduzido ao seu cargo anterior. A recondução se dá imediatamente após a saída do cargo em que ocorrerá a reintegração ou a reversão. Imediatamente. Se o servidor a ser reconduzido estiver no prazo de férias, licença ou qualquer outro afastamento previsto nesta lei, a recondução será efetuada logo após o seu retorno ao serviço. Então, recondução ocorre quando eu estou ocupando o cargo de alguém e esse alguém volta ao seu cargo e eu tenho que ser reconduzido ao meu cargo anterior. Eu, professor Marcos, sou do cargo B. O professor Edson é do cargo A. O professor Edson foi demitido e eu ocupei o cargo do professor Edson, cargo A. Só que o professor Edson ele conseguiu reverter a demissão, ou seja, ele conseguiu anular a demissão. E aí ele foi reintegrado ao seu cargo anterior. Eu estou ocupando o cargo do Edson, serei reconduzido ao meu cargo B. É isso que acontece. Tudo bem? A reversão. É isso. É complicado, isso não é complicado não, tá? Fácil, fácil, fácil isso aí. Vamos lá. Já risquei aqui alguma coisa. Vamos lá. Do aproveitamento. Do aproveitamento. O que é aproveitamento? Ó, aproveitamento é reingresso do servidor público, servidor estável colocado em disponibilidade. Então, olha só, anota isso aí. Aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade. Só o que é a disponibilidade? Existe o cargo A. Esse cargo A, esse aqui é um cargo. Esse cargo A ele pode ser julgado extinto, desnecessário. Extinto, desnecessário. Extinto e desnecessário. E eu estou ocupando esse cargo. Eu aqui, ó, ocupo esse cargo. Só que o cargo foi extinto. Oxe, eu não tenho culpa do cargo ser extinto. Eu sou servidor estável. O que vai acontecer comigo? Eu serei alocado em outro cargo, mas não existe. Nesse caso, eu serei colocado em disponibilidade. Serei colocado em disponibilidade. Professor, como assim disponibilidade? Eu vou para casa. O cara vai para a sua casa. O cara vai para a sua casa. Vai receber, professor? Vai receber. O que ele recebe? Ele recebe... Ixi, meu dinheiro aqui tá muito feio, né? Ele vai receber proventos. Recebe proventos, tá? Ele recebe proventos. E aí, quando surge uma nova vaga, ele vai ser aproveitado. Então, olha só, ele está em casa, em disponibilidade, porque o cargo dele foi extinto, surgiu um novo cargo e aí ele será aproveitado a esse novo cargo. Olha só, aproveitamento é o reingresso no serviço público do servidor estável colocado em disponibilidade, em razão da extinção ou da declaração de desnecessidade do cargo. O aproveitamento ocorrerá em cargo efetivo vago, de vencimento e atribuições e equivalentes ao anteriormente ocupado. Então tem que ser equivalente tanto à atribuição como também ao vencimento. Tá? O órgão central de recursos humanos dos poderes municipais determinará
imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade, em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidade de administração pública municipal, através do ato da autoridade competente nos termos do regulamento. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade. Tá? Tornado sem efeito o aproveitamento. Por quê? Ele será aproveitado, porque ele tem prazo para voltar. Se o servidor não entrar em exercício no prazo determinado no respectivo ato, desde que prove em contrário motivo plenamente justificável, ou seja, doente, por isso que ele não voltou. Mas torna-se sem efeito e é cassada a disponibilidade do servidor, tá? Ele tem que voltar no prazo legal aí estipulado. Havendo mais de um concorrente, ou seja, eu tenho 2 em disponibilidade e uma só vaga, ó. Tenho 2. Cadê? Cadê aqui? Meu Deus. Tenho aqui, ó. 1, 2. 2 e uma vaga. 2 para uma vaga. Olha o que diz. Havendo mais de um concorrente, eu tenho 2 para uma vaga. A mesma vaga terá preferência o de maior tempo de disponibilidade, aquele cara que foi colocado primeiro. No caso de empate, o de maior tempo de serviço público municipal. Então, para desempatar, porque só tem uma vaga. Lembrando que eles estão recebendo proventos pelo tempo de serviço, ou seja, não estão recebendo integral. Por isso que eles querem voltar a trabalhar para receber, tá? Para receber aí tranquilo, de boa. Beleza, pessoal. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Vamos falar da promoção. Promoção. Então, olha só. Existe uma lei própria para promoção na Manacapuru. Nós não vamos falar. Nós vamos falar aqui só do que se trata a promoção. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Nós vamos ter promoção. Promoção mediante. Quais são os critérios? Olha só, critérios. Critérios. Antiguidade e merecimento. São os critérios da promoção. Promoção. Quais são os critérios da promoção? Antiguidade e merecimento. E aí a promoção mediante avanço. Mediante avanço vertical e avanço horizontal. Só isso. Só isso. Só isso. E aí o que é que você tem que decorar? Os conceitos. Quando a gente fala de promoção mediante avanço vertical, nós temos que entender que o avanço vertical é quando você sai de uma classe inferior e vai para uma classe superior. Professor, não entendi. Calma. Imagina. Um exemplo. Classe A, B, C. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, promoção mediante avanço vertical. Vertical é quando você sai da classe A e vai para a classe B. Você está indo para uma classe superior. Isso é avanço vertical. Avanço horizontal é quando você anda dentro da mesma classe. Você está aqui no nível 1. E quando você vem para o nível 2, isso aqui é horizontal. Horizontal, isso aqui é vertical. Horizontal é a passagem de uma referência de um nível ou uma referência inferior para outra superior dentro da mesma classe. Você não saiu, ó. Você saiu do 1 para o 2, mas está dentro da classe A, ó. Dentro da classe A. E a promoção vertical é a passagem de uma classe inferior para outra classe superior. Você saiu, ó, da classe A e foi para a classe B. Isso aí é vertical.
E estas promoções têm critérios, antiguidade e merecimento. Sempre o primeiro critério a ser aplicado é antiguidade. Tenho só uma vaga, vamos promover o mais antigo. Tenho duas, primeiro antiguidade, segundo merecimento. Temos 3 vagas, primeiro antiguidade, segundo merecimento, terceira antiguidade. Então são alternadas. Então promoção é a elevação do servidor efetivo da carreira em que se encontra pelos critérios estabelecidos em lei. A promoção poderá ser horizontal ou vertical. Horizontal ocorre dentro da mesma classe, em graus escalonados. Coloquei aqui para vocês. Vertical ocorre com a passagem de uma classe para outra imediatamente superior. E interstício de acordo com o plano de carreira. Tá falando, ó, interstício, tempo. Interstício é tempo, porque tem tempo para isso. Tá? As formas de promoção serão definidas em lei que instituir a respectiva carreira. Lei dos professores, da carreira dos professores de Manacapuru. Lei dos profissionais de saúde de Manacapuru. Então lá nós vamos ter, né, os prazos, tudo direitinho. Mas para você entender só esses dois conceitos, horizontal e vertical, porque é isso que a banca pode cobrar de você dentro do estatuto. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo, de boa? Graças a Deus. Graças a Deus tá tudo bem com você. Vamos lá. Readaptação da readaptação. Artigo 20. A readaptação é a investidura. Então, outro ponto importantíssimo aqui. Readaptação. Readaptação é a investidura do servidor em cargo ou função compatível com a sua capacidade. O João, olha só. Readaptação. Eu tenho o cargo A. Eu tenho o cargo B. O João sofreu uma limitação. Uma limitação. Que pode ser física ou mental. Uma limitação física ou mental. O João é do cargo B. Cargo A, desculpa, do cargo A. Mas ele tem uma limitação física, sofreu um acidente. Já não consegue mais desempenhar o cargo A. No caso, ele será readaptado ao cargo B. Então, ele sai do cargo A e vai para o cargo B. Isso se chama a forma de readaptação, né? Segundo a doutrina, é forma de provimento. É provimento horizontal. É provimento horizontal. Por quê? Ele sai do cargo A e vai para o cargo B. Pessoal, não entendi. É uma professora, pessoal, de tanto da aula, ela tem um problema na garganta, já não consegue falar muito. Então ela tem uma limitação física. O que é que a Secretaria de Educação vai fazer? Vai readaptá-la. Ela vai sair da sala de aula, vai continuar trabalhando na escola, mas não como professora, como bibliotecária, por exemplo. Tá? É isso. Sai do cargo A e vai para o cargo B, por causa de uma limitação, ficou doente, por exemplo. A readaptação dependerá de prévia inspeção médica e facear sempre que se verificarem modificações no estado físico ou psíquico, nas condições de saúde do servidor, que lhe diminua a eficiência para o exercício do cargo. A readaptação não acarretará diminuição nem aumento do vencimento. Eu não posso diminuir. Ela ganha como professora 5 mil. Uma bibliotecária ganha 3 mil. Mas ela vai atuar como bibliotecária, mas vou ter que pagar para ela 5 mil, não reduz. Facear pela atribuição de outros encargos ao servidor compatíveis com cargo de que é titular. Tem que ser compatível. Cuidado, né? Eu vou readaptá-lo sempre em um cargo que seja compatível com a sua limitação. Tá? Então, a readaptação somente poderá ser readaptado ao servidor estável. Tá? Então, o servidor não, tá feio isso aqui. Servidor deve ser readaptado em um cargo que seja compatível
e seja compatível com a sua limitação. Beleza? Tem que ser compatível aí com a sua limitação. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado. Nós vamos terminando por aqui nosso bloco. Fechamos então as formas de provimentos, tá? Todas foram trabalhadas porque é um ponto muito forte em prova. Revise isso aí, porque a banca gosta. 80% das questões que cobre o estatuto caem aí do processo aí de provimento, né? A forma de provimento, e nós trabalhamos todas, graças a Deus. Continue firme e forte, Deus te abençoe e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Fui!